Jesus Cristo foi um grande e hábil utilizador de parábolas. Como sabemos, parábola no que diz respeito à língua é definida como narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. A parábola das casas e seus alicerces está registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, em contextos diferentes, o que demonstra que Jesus a utilizou várias vezes e em múltiplas circunstâncias. No evangelho de Mateus, escrito para o público judeu, está no final do Sermão do Monte, Mateus 7. No evangelho de Lucas, que endereçou seu evangelho a Teófilo, um cristão grego, amigo seu, está no chamado Sermão da Planície, no capítulo 6. Vamos examinar os textos, primeiro em Mateus. E diz o texto: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com forças naquela casa, e ela desabou e foi grande a sua ruína. E agora, em Lucas, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Embora haja pequenas diferenças de conteúdo, a essência da parábola é a mesma. Uma casa suporta as intempéries da natureza se estiver construída sobre fundações adequadas. E essa essência funciona para tudo na vida. No esporte, por exemplo, todos sabemos que o atleta levado a sério não é o manhoso, ou indolente, ou meramente oportunista, mas aquele que busca aprimorar-se nos fundamentos e nas técnicas de seu esporte, aplicando sua habilidade sobre esses fundamentos. E nesse processo não bastam apenas o domínio do corpo e as habilidades que o esporte requer. O atleta passa por condicionamento físico, alimentar, mental, sacrifica seu prazer pessoal em troca da disciplina esportiva para ser capaz de competir em alto nível. Ele precisa transferir para a sua vida cotidiana sua crença nos fundamentos do esporte que o tornarão fisicamente apto e, moralmente falando, conhecer e respeitar as normas da sua modalidade esportiva. Enfim, quem assim procede será sempre lembrado como um esportista respeitável. E quanto às duas casas da parábola, o que elas têm em comum? Ambas podem ser bem agradáveis, bonitas, amplas e funcionais. Ambas também estão sujeitas a sofrer com as forças da natureza. Olhando para a sua aparência, ninguém se pergunta como são as suas fundações, porque estão escondidas. Casa por casa, são iguais. Em que elas são diferentes? Na escolha do local para construí-las, no tipo de alicerce empregado em sua construção e na forma como reagirão diante dos ataques da natureza. A parábola compara os seres humanos a esses dois construtores e suas casas. O construtor prudente não se confiou apenas ao solo, mas o escavou até ter a certeza de que encontrou rocha firme para lançar sobre ele as bases de sua moradia. O construtor insensato é identificado com a pessoa que se contentou em buscar soluções mais fáceis e mais rápidas para se instalar. A despeito das inúmeras técnicas de construção e dos materiais inovadores de hoje, que produzem verdadeiros milagres tecnológicos, é preciso ter o cuidado com o solo que escolhemos e o tipo de fundação que usaremos para construir nossa casa.
Sempre que há uma estação de chuvas prolongada e outros sinistros, ouvimos falar de casas que desaparecem, de construções que cedem, seja por negligência ou por insensatez quanto ao local e às suas fundações, quanto aos materiais empregados na estrutura, muitas vezes ceifando vidas preciosas. Mas o que levaria alguém a construir uma casa numa terra sem a devida compactação, ou em zona de risco e sem alicerce profundo? Seria falta de conhecimento da verdade de que sem fundações profundas engastadas na rocha a casa não permaneceria? Ou seria autoconfiança do tipo, isso não vai acontecer comigo, pois no fim tudo dá certo? Jesus queria dizer então com esta parábola que não basta uma pessoa saber que ele existiu, que foi uma pessoa que revirou o mundo com sua mensagem e que foi executado numa cruz. Muitos sabem disso, mas não estão interessados em engastar sua vida à vida de Jesus Cristo, entendendo que se trata apenas de mais uma religião, não é? Não basta termos uma religião, conhecimentos éticos, científicos, filosóficos, ou desprezarmos tudo isto e nos esforçarmos por conduzir nossa vida da melhor maneira. Nossa vida parecerá linda a nós e a muita gente, mas de acordo com a parábola, isso é o mesmo que construir a vida sobre uma terra sem estrutura, que suporta por pouco tempo as aflições do presente e desmorona para sempre. A prudência está em aceitar a Jesus como alicerce da vida, crer nele e apoiar toda a vida nos fundamentos do Evangelho de Cristo. É crer que sua morte foi de caráter substitutivo em nosso lugar, pecadores, e que ressurgiu dos mortos. Na sequência, tornarmos-nos um discípulo de Cristo e assim praticantes desse fundamento. Diante das dificuldades da vida e das incertezas do futuro, somente Jesus é nossa garantia de permanência e usufruto da eternidade ao seu lado.